Muito bem, olha, eu estou olhando aqui a lição, nós estamos iniciando aqui a lição 8, que é a nova etapa de estudos dessa série, desse trimestre. Começamos agora a estudar sobre o livro de Colossenses. E o tema dessa semana fala da supremacia de Cristo. Seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia ao ponto. Meus filhos, permaneçam em mim, e eu os conduzirei ao reino. Da sua entrega, faço nascer vida. Muito bem, estamos nessa nova fase que eu fiz menção agora há pouco, iniciando o estudo sobre o livro de Colossenses. Eu quero começar com esse verso para memorizar, que destaca algo que eu considero ser muito importante para as considerações dessa semana. Ele, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. E aí? Se eu desafiar você a escrever esse verso em uma palavra só a respeito de Deus, qual seria? Olha, meu filho um dia escreveu, eu encontrei esse papel entre os papéis que ele escrevia, eu encontrei um que dizia assim: Deus é absoluto. Aqui está a palavra e a ideia que eu considero ser principal nesse verso para memorizar. Deus é absoluto. Está falando de quem esse verso? Primeira coisa que você pode perguntar para a classe. Segundo, como esse verso é apresentado? E terceiro, o como da criação. O como da criação está aqui no final do texto. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha, isso aqui inclui você e eu. Iniciando Colossenses, é importante que você tenha essa ideia central. Deus é absoluto. A grandeza de Cristo é para ser adorada. Ok? Toda essa exaltação de Cristo, feita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, tinha como propósito exaltá-lo como digno de toda a honra, de todo louvor e adoração. A palavra-chave, portanto, supremacia. Ele é absoluto, supremo, soberano sobre todas as coisas. Este verso pode ser usado também como uma defesa bíblica contra o evolucionismo, porque o texto declara claramente que ele é o primogênito de toda a criação. Por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Bom, quem acreditar na palavra de Deus precisa acreditar no criacionismo. Ela apresenta Jesus como Criador. Vamos para o esboço? O esboço ele está seguindo a sequência normal da lição para essa semana. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Trabalhe sobre as declarações de Jesus. Veja bem, o título da lição é a supremacia de Cristo. É a ideia central, a ideia geral do texto, ok? Mas algumas declarações de Paulo afirmam essa supremacia. Então, trabalhe em cima dessa ideia. Quais são as declarações sobre Jesus? Primeiro, ele é a imagem do Deus invisível. Segundo, ele é o primogênito de toda a criação. Terceiro, o cabeça do corpo da igreja. Quarto, o princípio. E quinto, aquele que reconcilia todas as coisas. Beleza? É bem simples. A lição dessa semana você pode apresentá-la sobre esses tópicos e pedir aos alunos que digam assim, e aí? Como essa imagem é apresentada? Como você compreende o fato de ele ser o primogênito da criação? Entendeu?
apresenta os tópicos e deixa a turma pontuar cada um desses itens. Eu quero contribuir aqui com algumas dessas ideias a respeito dessas 5 declarações sobre Jesus. Primeiro, ele é a imagem do Deus invisível. Então, como é que eu posso ver Deus? Ele respondeu, João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Então, é como se Jesus fosse a medida exata de como podemos suportar ver a Deus. É extraordinário isso, não é? Olha, Deus não pode se revelar na sua glória face a face com o homem, porque a nossa natureza não suportaria. Então, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e veio na nossa forma humana, de uma maneira que nós podíamos suportar a sua presença. Deus se revelou de forma visível através do seu Filho, a medida exata daquilo que nós podemos suportar. Segundo ponto, o primogênito da criação. Veja, quando se fala de primogênito, está falando do primeiro em importância. Não é necessariamente o primeiro filho, ok? Há alguns exemplos na Bíblia, Isaac, Jacó e José foram primogênitos, mas não eram necessariamente o primeiro filho. Outra coisa importante para você trabalhar na lição de segunda-feira sobre essa temática, o primogênito da criação, é a ligação temática com quarta. Eu não escrevi aqui no esboço, mas se você pegar a lição de quarta-feira na página 89 da lição de professor, ok? Se a sua lição é de aluno, não se perca não, é só pegar a lição de quarta-feira, dia 18, olhe na parte final da lição. Vamos revisar as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus. Olha, eu acho importante revisar esse tema aqui, da lição. Não sei se está sendo visível aí para você, eu não tinha combinado aqui com a câmera, mas de qualquer forma, é bem aqui, no final da lição, ok? Aí você trabalha esses tópicos. Eu entendo que essa supremacia de Jesus, ela é revelada de diversas maneiras, e a lição propõe pelo menos 7 delas. Terceira maneira de Deus se revelar através do seu Filho. Cristo sendo o cabeça de todo homem, e você faz a analogia dele como cabeça da igreja, lá em Efésios 5, 23. A pergunta 4, por exemplo, da lição de terça-feira, olha só, leia Efésios 1, 22 e Colossenses 2, 10. O que significa cabeça nessas passagens? O que Paulo quis dizer ao chamar Jesus de cabeça da igreja? Essa é uma pergunta que eu entendo ser importante você colocar em discussão com os alunos, tá? Pergunta número 4. Só não esqueça de uma coisa. Você quer compreender a relação de cabeça e membros? Você precisa entender a relação de marido e mulher. Por isso que Efésios 5 aponta para essa analogia e essa simetria, essa relação entre Cristo cabeça como o marido também é o cabeça da mulher. Cuidado para não escorregar na casca de banana chamada machismo, ok? Vamos avançar. O quarto ponto, o princípio, que é a lição de quarta-feira. Princípio e cabeça. Então, seria bom você entender os termos, tá? Em Gênesis, quando a palavra princípio é declarada, está falando do princípio da criação. Quando ela é falada em Colossenses, está falando do princípio da igreja. Então, é bem interessante isso aqui, você pontuar os 2 itens, o princípio da criação, em Gênesis, e o princípio da igreja em Colossenses, como ela é bem identificada. E o último ponto, aquele que reconcilia todas as coisas, que é a lição de quinta-feira, ok? A plenitude. Deus é absoluto. Deus é amor. A cruz é uma imagem de vergonha transformada em glória. Então, quando se fala do tema de quinta-feira da lição, eu sugiro que você pense no tema da reconciliação. Como foi possível Deus reconciliar o mundo consigo? Através da morte de Cristo na cruz do Calvário, ok? Então, a cruz, que era uma vergonha, se tornou a manifestação da glória de Deus em nos tornar possível voltarmos à condição que éramos antes do pecado. Então, feche a lição dessa semana falando da glória de Deus, da reconciliação, da restauração dessa relação que foi perdida pelo pecado, ok? Lembre-se que na nossa proposta nós temos 10 minutos de abordagem geral do tema, que foi o que eu acabei de fazer. Aí você vai para a parte de interação e apresenta 3 perguntas e deixa a classe participar, unindo o conhecimento adquirido durante a semana no estudo em casa
unindo a apresentação que você fez no esboço, nesses 10 minutos que antecedeu, e agora fazendo uma participação interativa com a classe, fechando o tema sempre com aquela pergunta: qual o principal ensino que você entendeu da lição desta semana? Tente resumir em uma frase, ok? Eu deixo aqui esse texto para reflexão. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo venceu o pecado e a morte e alcançou a supremacia sobre todas as coisas, no céu e na terra. Assim, dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Termine dizendo com a sua classe: a ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. O próximo encontro nosso está marcado aqui na Bíblia ao Ponto, na próxima semana, domingo, às 7 da manhã. Até lá, que Deus te abençoe.